Não é nenhuma surpresa que a Disney tem falhado em emplacar uma nova animação tem algum tempo. Mas então, como foi que Guerreiras do K-pop virou o sucesso que virou? É só por causa das músicas? Por mais que as músicas de Guerreira do K-pop com certeza sejam um ponto positivo para o sucesso do filme, este não é apenas o único aspecto que simplesmente massacra tudo que a Disney e Pixar tentaram soltar nos últimos anos. O primeiro ponto positivo, além das músicas maravilhosas compostas por EJ, é que é uma ideia totalmente original que ninguém esperava ser feita. Qual é? Vai me dizer que você já conhecia outro filme sobre um trio de cantoras coreanas que deixa demônios aprisionados e a humanidade em segurança graças às suas músicas. O fato de K-pop ser um assunto tão hypado também é outro ponto positivo. E, na minha opinião, a união dessas duas ideias foi uma sacada de mestre para preencher esse espaço vazio no mercado da animação. Para pensar. A última vez que tava todo mundo falando de um desenho dessa forma, colocando em playlist no Spotify e enxurrada de covers como uma epidemia no YouTube, tirando a série de The Witcher com a música Todos a Conto The Witcher, a última que a Disney emplacou uma dessas foi Frozen. E nem me refiro ao segundo filme, digo original mesmo. E quer saber quanto tempo faz isso? 11 anos, cara. 11 anos que a Disney não emplaca um sucesso absurdo sequer. E se você for comparar com os anos 90, por exemplo, cada novo lançamento era uma nova febre absurda. Mas então o que aconteceu? O talento morreu? Acabou a criatividade? Ou será que a Disney simplesmente começou a focar em outras coisas que o público não está mais interessado em ver? Prepare a pipoca e se ajeita no sofá, pois essas são as perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Assine o canal, pois está começando mais um Canal Planeta Teen. Se tem um filme flopado da Disney que dói no fundo do coração, esse é Lightyear. Eu confesso que achei muito interessante a ideia de um filme sobre o astronauta que inspirou a lenda que se transformou no boneco do Buzz Lightyear nos filmes originais. Mas você também não sentiu que a ideia era muito melhor do que o resultado final? O cara é uma lenda viva no universo do filme, mas quando a gente para pra ver, ele é um buntão que não consegue fazer nada por si só e só precisa de ajuda de todo mundo com coisas básicas. Parece que todo mundo da equipe sabe mais do que ele. E que ele recebeu o status de herói espacial a troco de nada, como se não fosse digno. Muita gente também ficou confusa, mesmo o plot do filme tendo sido divulgado antes, pois ainda assim esperavam ser mais um filme de Toy Story, e, convenhamos, tá bem longe disso. Os fãs que tentaram dar uma chance se frustraram porque não era aquilo que eles queriam ver, e como se não bastasse, a Disney ainda tentou lacrar com militância LGBT, que até o Snoop Dogg de todas as pessoas na Terra se frustraram e foram pegas de surpresa. And she had a baby with a woman. I didn't come in for this. E você, concorda que o filme lacrou ou acha que é frescura de conservador e o filme é bom? Comenta aí embaixo. E falando em lacração, o filme que sofreu muito com isso foi Hélio. Na versão final do filme não tinha nada que ninguém pudesse apontar nesse aspecto, mas a versão original das histórias seria basicamente a jornada pessoal do diretor e sobre como Hélio estaria em sua jornada. A história original seria sobre um menino apaixonado por moda, mas depois o diretor antigo foi ejetado da produção e substituído pelas novas diretoras atuais. Elas mudaram a história e tiraram toda essa coisa do menino que é Coded e fizeram ele ser um garoto solitário que quer ter amigos alienígenas, como um filme cheio de homenagens e referência a clássicos de ficção científica e do terror. Na minha opinião, essa foi a escolha certa para salvar o filme, mas mesmo assim isso não foi o suficiente, pois muita gente que não sabia o que estava acontecendo ou dessa mudança simplesmente não confia mais na Disney, a ponto de arriscar comprar o ingresso. E isso é justamente algo que Guerreiros do K-pop acerta em cheio, pois todos os personagens são bem representados de acordo com a cultura sendo mostrada no filme. E não tem nada fora do lugar, ou os criadores tentando se inserir na história e fazer aquilo sobre eles. E falando em se inserir na história, a próxima da lista foi uma das coisas mais ridículas dos últimos anos. Claro que estamos falando do remake em live action de A Branca de Neve, né? Não tem como falar do flop da Disney sem mencionar esse crime de guerra em forma de filme. Primeiro que contrataram a Gal Gadot. O primeiro erro já tá aí. O segundo erro é que eles contrataram ela em um papel que ela precisa atuar. E pior ainda, cantar. Cara, sério, o que eles tinham na cabeça? Isso só pode ser uma decisão de executiva, na moral. E os outros erros que vocês estão cansados de saber.
A Rachel Zegler falou tanta asneira em entrevistas que ela foi proibida pela Disney de falar em público sobre o filme. E o que ela falou de tão errado assim? Nada demais, apenas avacalhou o filme original, que tem uma legião de fãs, e disse que o filme dela ia fazer algo melhor para atualizar a história problemática. E o pior de tudo isso é que nem foi o único prego no caixão dessa produção. Ainda teve toda aquela polêmica envolvendo os 7 anões. Primeiro, eles iam contratar atores anões para o filme. Aí voltaram atrás e iam fazer 7 ladrões, sem ser pessoas com nanismo de verdade. E aí isso deu errado, obviamente, e voltaram a fazer anões. Mas fizeram uns bonecões bizarros, feitos de CG. Tudo isso porque o Peter Dinklage disse que seria ofensivo contratar anões para esse tipo de papel, porque as pessoas têm que dar tanta opinião assim, hein? Você gostou desse filme? Então mostra pra gente que você é um dos 12 fãs do filme com a hashtag branca nos comentários. E falando em dar opinião, o filme Elementos foi um que lançou com as pessoas já de opinião formada, que não queriam ver. Por conta disso, ninguém praticamente deu bola pra ele e acabou fracassando maravilhosamente nas bilheterias. E vamos combinar o negócio, né? A fórmula da Pixar já tá muito manjada. E se os brinquedos tivessem sentimentos, aí fazem Toy Story. E se os robôs tivessem sentimentos, aí fazem WALL-E. E se os sentimentos tivessem sentimentos, pronto, Divertidamente. E depois disso tudo, e se os elementos tivessem sentimentos? Por conta das comparações, principalmente com Divertidamente, foi que as pessoas sentiram que não precisavam assistir esse filme, pois a sensação era de que já tinham visto essa história na aventura das emoções da Riley. E esse foi um ponto que as guerreiras do K-pop acertou. Contaram uma história original que em nenhum momento te faz ficar entediado, como se já tivesse visto aquilo antes. O maior problema de Raya e o Último Dragão foi ter lançado no mesmo tempo no streaming e nos cinemas. Convenhamos, se você pode ver em casa, dificilmente vai ter o esforço de sair para ir no cinema e gastar dinheiro, né? Ainda mais para assistir um desenho. E outra coisa que prejudicou muito esse filme foi a falta de originalidade de novo. Nem preciso falar que Guerreiras do K-pop não comete esse pecado, né? E falando na falta de criatividade, o Bom Dinossauro sofreu disso, mas de uma forma diferente. Na verdade, ele sofreu de criatividade demais, porque essa provavelmente foi a pior produção da Pixar no sentido de organização interna. Você sentiu que esse filme parece ter uns 3 filmes diferentes misturados num só? Isso tem um motivo, que é a criatividade falou demais. Pois a equipe da direção do filme foi alternada várias vezes enquanto ela estava sendo feita. O resultado é essa coxa de retalhos que assistimos e uma história que não vai para lugar algum. Você gostou de algum desses filmes mencionados? Então mostra pra gente clicando no botão de assinar o canal. E falando em ir a lugar algum, O Mundo Estranho é um filme que acabou passando quase despercebido pelo público. O marketing foi confuso, a trama não conseguiu cativar crianças nem adultos, e no fim ele se tornou um dos maiores fiascos recentes da Disney. A tentativa de misturar ficção científica e uma aventura familiar acabou não encontrando seu público. E isso Guerreiras do K-pop fez muito bem ao misturar conceitos de K-pop com mitologia coreana, justamente porque tinha gente que sabia o que estava fazendo por trás. Anunciado como uma grande celebração de 100 anos da Disney, Wish tinha tudo para ser um sucesso, mas decepcionou. E cara, um filmeco desses para uma data tão importante assim deveria ser um crime. Magnífico deve ser o vilão mais sensal da história dos desenhos, e com certeza o pior vilão da Disney, com as músicas e motivações menos vilanescas que eu já vi. Sério, esse filme aqui é impossível de gostar. Vou até encerrar o vídeo depois dessa, porque agora eu até tiltei.